Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura para a gente comentar o que aconteceu de melhor nesse início de semana. E não falta assunto, né? Já reparou? A gente tem a convocação do Fernando Diniz para ser técnico interino da seleção brasileira, enquanto o italiano Carlo Ancelotti, que dirige o Real Madrid da Espanha, não chega. Será que vai chegar mesmo? Não vi nada oficial, mas enfim, a gente vai discutir sobre isso, vai falar sobre o caso Luan, né, a torcida do Corinthians, um grupo de torcedores o agrediu dentro de um motel em São Paulo, e a gente vai falar também sobre a janela de transferência que abriu nessa segunda-feira. Alguns times estão se mexendo, outros estão tentando se mexer, mas contratação mesmo para valer oficialmente, poucas ainda. Deixa eu fazer o convite para você se inscrever no nosso canal, acionar esse sininho de notificações aí para receber a chegada de vídeos novos. Porque a gente tem hoje um convidado, Linhares Júnior, que já foi meu vizinho aqui de rua, aqui de frente. Fala, Linhares, tudo bem? A Malfi também está com a gente, participando do programa, para a gente começar esse dia bem recheado. Seja muito bem-vindo. Linhares, como você é convidado, o bom dia primeiro é teu. Oi, Ale, tudo bem? Bom dia. Pois é, vizinhos aí na Alexandre Benois, né? A gente tinha aquela discussão, é Benois ou é Benoit, né? Se falar Benoit, a pizza não chega. Né? Então, se fala pro Uber, na Alexandre Benoit, ele leva você lá em Carapicuíba, né? Sei lá, algum outro lugar. Mas a gloriosa Alexandre Benois aí, que quando dava um acidente na Marginal, a gente levava umas 4 horas para chegar ali no terminal João Dias, né? Não mudou muita coisa. O que mudou aqui é que agora, quando chove um pouquinho, garoa, já acaba a energia elétrica. Isso acontece bastante. Isso é uma característica aí do bairro, aí, né? E aí, Amalfi? Tá de novo com vocês aí, né? Que prazer estar de novo com todos vocês aí, meus amigos, né? Muita saudade de todos vocês. Estou aqui em Curitiba, invernozinho bem rigoroso aqui, temperaturas muito baixas nesses dias, mas estamos aqui, vamos bater esse papo bem legal aqui no nosso glorioso Franguinho Sem Censura. O Malfão, que já é de casa, né? É praticamente um dono do nosso restaurante. Seja bem-vindo, bom dia. Oi, bom dia e boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que o pessoal vai assistir, né? A gente não sabe. Assistam, por favor. Linhares é um amigão daqueles, né? De resenha boa, que a gente terminava os jogos, ele vinha com aqueles super trocadilhos. E o Linhares tem uma característica boa. Quando ele sai para caminhar, ele sai de croque. Ele não sai de tênis, entendeu? Não sei. Né? Um maratonista como o Linhares, né? Sai de croque para caminhar. Raramente saio, né, Malf? Mas quando saio, eu vou com o Crocs. Vai de Crocs. O Linhares está em Curitiba, né? A gente pode falar um pouquinho nessa abertura de janela para começar, porque o Atlético está tentando negociar o Terans, né? O Vitor Roque vai embora. Como é que está aparecendo essa janela para o Atlético Paranaense, que faz uma belíssima temporada, está vivo aí na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Libertadores, tem muitas frentes o Atlético. O Atlético está na Libertadores, na Copa do Brasil, né? Quartas de final contra o Flamengo. Tem sorteio da Libertadores nessa quarta-feira para saber com quem o Atlético vai jogar. Pode ser de novo com o Flamengo, né? Com o Atlético Mineiro, enfim. A janela abriu, o Atlético negociou o Terans, o David Terans, o uruguaio, com o Pachuca, lá do México, vendeu por 3,5 milhões de euros. Dá mais ou menos uns 18 a 20 milhões de reais na cotação atual. O Atlético pagou 24 milhões de reais pelo Terans quando o contratou. Então, está tomando aí um prejuízo de mais ou menos 4 a 5 milhões de reais com esse negócio. O Terans estava muito insatisfeito na reserva, vinha sendo pouco aproveitado pelos treinadores. No começo do ano, ele até foi muito utilizado como titular pelo Paulo Turra, mas acabou perdendo espaço no time. E ele não estava muito feliz, e toda vez que ele entrava e era substituído, saía de cara feia do campo. Então, acho que foi um pedido dele também, acabou aparecendo essa oportunidade de ir para o futebol mexicano, uma liga muito forte, né, que está fazendo grandes investimentos, e o Terans vai embora agora nessa janela. O Vitor Roque, o Atlético já vem costurando uma negociação com o Barcelona já há algum tempo, e
Os valores também são assim muito especulados, de 35, 45 milhões de euros. Né? Fala-se em 35 milhões de euros, com o Atlético ficando com um bom percentual do jogador, do passe, né, dos direitos federativos do jogador para negócios futuros, e o Atlético conseguiu uma outra vantagem nesse negócio, que é de manter o Vitor Roque aqui no Atlético até o final do ano. Então a transferência vai ser efetivada somente no mês de janeiro, na abertura da próxima janela. Então o Atlético vai contar com o Vitor Roque, que era um desejo da diretoria e muito da torcida também, porque como o Atlético está nessas 3 frentes, o Vitor Roque é o artilheiro do time na temporada, o Atlético conseguiu, então, colocar esse adendo aí na negociação, nessa cláusula. Fica com o jogador até o fim do ano, vai receber, acho que, cerca de 35 milhões de euros. Os valores, claro, a gente especula, né? A gente não tem acesso ali ao contrato. O Barcelona tem problemas porque ele precisa praticar lá o fair play financeiro, e tem 3 jogadores que o Barcelona precisa negociar para abrir a oportunidade para a entrada do Vitor Roque no elenco, mas parece que os jogadores também não estão muito querendo sair do Barcelona, então isso está travando um pouco também a negociação, e por isso o próprio Barcelona aceitou postergar um pouquinho a ida do Vitor Roque para a janela do mês de janeiro. Sair do Barcelona significa ganhar menos, né, em outro time. Dificilmente vai conseguir um time que pague igual ao Barcelona, se não for do mesmo nível. Entre eles está, acho que o Rafinha, né? O Rafinha vai ser negociado, tá aí no mercado, né? Tá em prateleira de mercado, mas não tem nenhuma proposta para valer para ele ainda. E com certeza o salário dele vai diminuir, porque ele chegou bem caro. 3 dias de janela. Amalfi, deixa eu só pegar um gancho para você. Você até falou isso, né? 3 dias de janela, só para te perguntar, assim, porque quando abriu a janela, a gente até falou num dos franguinhos, assim, os times que estão abaixo vão abrir os caixas desesperadamente. O Vasco se mexeu até, né? Contratou o Michael, contratou o Medel, se não me engano, e o Serginho, o atacante. Tá procurando um técnico, tá sem treinador. O Corinthians contratou o Rojas, mas vai vender o Pedro, na mesma situação do Vitor Roque, só vai no ano que vem para a Rússia, para o Zenit da Rússia, e tá especulando, né? Talvez o Wendel, talvez o Marlon, né? Jogadores ali. Então, também nessa questão de Ucrânia e tal, para vir naquela cláusula de guerra. E o Flamengo, acho que foi o que mais se mexeu, né? Porque o Flamengo apresentou o Rossi, o Luiz Araújo, tá atrás do Claudinho, e tem mais uma contratação do Flamengo recente aí que eu acabei esquecendo, já vou lembrar. Mas não tá... Né, quem devia contratar não está contratando, e quem não precisava tanto está contratando, Malfi? Então, eu ia falar exatamente do Flamengo, que por enquanto, tirando aquela bobagem que o Marcos Braz falou, né? Contratou o Alan, que estava no Atlético Mineiro. Alan do Atlético Mineiro. Também. Então, o Rossi, Rossi, Luiz Araújo e Alan, né? E está atrás do Claudinho. Atrás do Claudinho. Então, o Flamengo que precisa menos do que os outros, é o que está correndo mais. No caso do Rossi, a gente já ia até discutir isso hoje, mas como abriu a janela, o assunto ficou meio para trás, né? No nosso quadro Nuvem Passageira. Quer dizer, o Santos já era, né? Porque o Santos já é reserva, e com o Rossi vai ser o segundo reserva. E contratou o Luiz Araújo. Eu acho que o Luiz Araújo é mais do mesmo para o Flamengo, né? É aquele cara que joga pela direita, vai cortar para o meio, joga para a esquerda, vai cortar para o meio. Acho que o Flamengo não precisaria. Tanto que já até dispensou o Michael, que dispensou o Marinho, né? Dispensou Marinho, exatamente, mesma coisa. Acho que é mais do mesmo. Agora o Rossi e o Alan são... Alan? O Linhares já teve problema com isso, né? Nossa Senhora. É que assim, tem uma regra, viu, Amalfi? Quando o cara tem 2 L's, é Alan. Quando tem um L só, é Alan. Eu aprendi isso aí. Agora, quando tem 2 R's, você narra Alan. Porque quando é com 2 L's, é um nome assim, estrangeiro, né? Alan. Quando tem um L só, daí é Alan, que é o mais... Então Esse é Alan, porque ele tem 2 L's, né? Tá bom. Então é isso. Eu acho que o Flamengo, o Corinthians, esse Matias Rojas parece ser um jogador diferente do que o Corinthians tem. O São Paulo ainda nós não vimos nada. Estou falando aqui de São Paulo, né? O Palmeiras também não... Até a torcida protestou outro dia contra a dona Leila, que compra avião, mas não compra jogador.
mas acho que o Palmeiras também não precisa tanto assim. Eu também não sei se o Flamengo, a não ser o Alan, vai acrescentar alguma coisa com esses dois que ele comprou. Não sei o que você acha, Ale, que você ainda não falou, né, Não sobre... falei nada, né? Eu falei Não, bastante, fala mas não falei bastante. nada. Não, você comentou Linhares, Falei mas nada. eu não sei, Eu acho eu que o acho Alan é um bom jogador. Acho o Alan um bom jogador para jogar no meio-campo. Acho que o que eu vejo do Flamengo, ele tinha até muita mais dificuldade no início da temporada de marcação, assim. E o Alan chega para isso. É um cara que tem marcação e tem mobilidade. É um jogador bem interessante. E o Flamengo quase perdeu o Pedro também. Quase é exagero também, né? Porque o Pedro recebeu uma proposta lá do Al Hilal, que tem como técnico o Jorge Jesus, e disse que não vai. Mas acho que eles vêm atrás de novo, né? Porque eles têm muita grana lá e vão tentar mais uma investida. Mas me chama muita atenção as outras equipes aí, né? Tipo, o Santos não se reforçar, que pode perder o Soteldo numa confusão danada, né? Tipo, é um time que vai ficando enfraquecido. O Ângelo, né? Vai sair do Santos, vai pro Chelsea, né? Então, isso é preocupante, assim, muito preocupante. Acho que o Vasco está tentando se mexer, tá atrás de um técnico desesperadamente aí, porque são vários nomes, né? E eu acho que tem os nomes vazados, né? Que é do Rogério Ceni, do Roger Machado e do Pesolano, que era do Cruzeiro, né? Pesolano, né? São características super diferentes, né? Então, acho que o time, né, a diretoria tá meio assim, pô, para que lado a gente vai? E é um time que tem muitos problemas, mas é um problema não só estrutural de equipe, né, mas um problema até de energia, assim, né, em São Januário. Assim, o time entra em campo e fala, que coisa, vamos cair de novo, sabe? Uma coisa bem pesada, assim. O Corinthians tem vários problemas, porque é um time que não evolui, né? Não evolui. Por exemplo, vai jogar na Copa do Brasil contra o América o primeiro jogo. E tal, muito provavelmente vai ter Renato Augusto também forçando uma volta já antecipada e vai ter o Matias Rojas que chegou ontem, né, para jogar. O Rojas tem, né, eu até conversei com o preparador assistente técnico lá, um argentino que trabalha no futebol argentino, quando ele foi contratado, né, o Rojas, e ele falou que é um muito bom jogador, assim, só que ele também tem problemas de irregularidade por conta de contusão, assim. Se estiver bem, ele tá jogando muito bem. Ele começou jogando como segundo volante, hoje joga mais como extremo pelo lado direito. E é bem onde o Corinthians precisa, né? O Corinthians precisa ali de um jogador ali para jogar pelo lado direito, porque não tem um jogador experiente ali, né? Que esteja pronto, né? E assim, tá jogando com o Biro, por exemplo, que não tá pronto e precisa de um volante urgente, porque os volantes do Corinthians não estão jogando bem, o time perde muito meio campo. Sobre o Palmeiras, para a gente fechar esse assunto do Palmeiras, né? Já que comecei a falar, não paro mais agora, né? Eu acho que o Palmeiras precisa de um volante ali, porque tá sem o Gabriel Menino e tal, precisa recompor aquela situação, né? A gente falou do Flamengo, o Luiz Adriano vem para recompor uma vaga deixada pelo Marinho. O Palmeiras precisa ainda de um jogador para a vaga do Danilo que saiu. O Gabriel Menino tem jogado muito bem, mas não tá atuando agora no momento. Então precisa de um jogador. Eu acho que o problema do Palmeiras nesse momento é essa relação com a CBF, que vai ficar bastante conturbada pela declaração do assistente técnico, dizendo que tem um problema no sistema, enfim. Na verdade, a gente sabe que é muito mais um problema de dificuldade da arbitragem, de ter um padrão para todos os jogos, né? Me parece muito mais isso do que um sistema que querer um time ganha o outro. E acho que o Palmeiras está no direito dele de reclamar sempre que se achar lesado por alguma forma. Mas eu não acho que seja uma questão dessa, né, de sistema, ou que o futebol brasileiro é assim mesmo, coisa que os portugueses do Palmeiras acabam falando sempre, né, que os brasileiros são assim, vocês são assim, e acaba causando uma antipatia. Falando em antipatia, Linhares, você ficou sabendo do negócio do Luan aí? Eu falei na nossa abertura aqui, né, foi agredido, né, a torcida do Corinthians fez um protesto no domingo, né, a torcida organizada, as organizadas do Corinthians, no domingo, no jogo contra o Bragantino, eles ficaram em silêncio, foi contra o Liverpool pela Libertadores, ficaram em silêncio um bom tempo do jogo, né, e colocaram o nariz de palhaço, até os 30, 35 minutos do primeiro tempo, depois eles voltaram ao normal. O time jogou bem, era um time de garotos e tal, né, não teve problema. Mas contra o Bragantino, o time voltou a jogar mal e perdeu. Aí teve vaias, protestos, vaias por Yuri Alberto. Na cidade de São Paulo, não sei se o Amalfi conseguiu ver isso, mas em vários viadutos da cidade tem faixas né? Fora do ilho. Cobrando fora do ilho, e uma faixa tá assim, se não ganhar, vai ter guerra, né? Coisas desse tipo. E teve guerra contra o Luan, que nem tá jogando e nem vai jogar, né? Eu sei como que você vê essa situação, como é que você reage a isso, o Linhares? Então, até ontem a gente a gente tem um programa aqui na Rádio Jovem Pan News em Curitiba, né, do meio-dia às 2 da tarde, o Bate Pronto Curitiba, e a gente noticiou esse caso
A gente até recebeu os vídeos do momento em que o Luan estava sofrendo agressão, né? Assim, um negócio que eu discuto muito, eu não chamo esses caras que entraram no motel de torcedores. Eles não são torcedores, esses caras são os bandidos, né? Uns caras que não deviam estar circulando na rua normalmente, aí passeando na calçada, tomando sorvete no calçadão, enfim. Esses caras não merecem estar circulando com liberdade, porque eles não têm nenhum comportamento de ser humano decente. Esses caras não podem ser taxados de torcedores. Acho que o termo torcedor ele fica muito banal para tratar esse tipo de gente e acaba atenuando o tratamento. Então, as torcidas organizadas, os torcedores invadiram o motel. Não são torcedores, esses caras são bandidos, né? E precisa se fazer uma apuração muito séria para ver quem é que avisou que o Luan estava lá dentro do motel naquele momento, que ele estava num momento de privacidade da vida dele. Não interessa o que ele está fazendo lá, não é problema de ninguém. Se ele tem um problema com o Corinthians, que ele não rende, não produz, quem tem que cobrar é o Corinthians, quem fez o contrato, quem chamou o Luan para jogar no Corinthians, quem paga o salário dele. Aí cobra o Luan profissionalmente lá. Agora, ele estava com os amigos, num momento de lazer, então ninguém tem nada com isso, é problema dele e de quem estava lá. Agora, os caras foram informados que ele estava lá, informaram o número do quarto que ele estava, abriram o portão do lugar, porque, esse tipo de lugar, você sabe, você chega lá, você tem que parar seu carro, né? Tem portão eletrônico, você tem que apresentar seus documentos, você tem que fazer um cadastro. Me explica, né? Linhares, porque você é experiente nesse Não, caso. Mas existe isso, né? Eu leio aí no Google. Você está lendo. Mas assim, existe todo um sistema, né? Teve uma invasão do motel, né? Eles invadiram o motel, invadiram o quarto, né? Tipo, realmente não é fácil. E o que me chama a atenção, que circula aí nas notícias, é que o motel não chamou a polícia. Quem chamou a polícia foi o Corinthians. Exato. Não, então, mas aí que tá. Então, a notícia que nós lemos, né, aqui foi que uma funcionária do motel era amiga dos integrantes desses supostos torcedores, avisou esses camaradas que o Luan estava lá, deu todo o serviço, né, como se fala aí no jargão policial, facilitou a entrada dessas pessoas, indicou em qual quarto lá, apartamento estava o Luan. Suíte, né? Suíte. E assim, tipo, porque, tudo bem, o Luan está no motel tal, mas, para você saber em qual quarto ele está, entende? São informações muito precisas, né? Então, eu acho que o motel tem que ser responsabilizado, porque se coloca uma funcionária, uma pessoa, sei lá, que tem esse tipo de comportamento no trabalho, né? Eu acho que o Luan tem que, com os seus advogados, ir para cima desse lugar, falar com os donos, precisa ter uma explicação. Tem que tomar cuidado, a gente não sabe como foi feita essa invasão, não sei que também, né, ameaçaram. Os indícios são esses, né? A informação que eu tenho está sendo divulgada aí, né, principalmente em grupos de WhatsApp, né, que uma das meninas que estavam com ele saiu do motel para ir comprar bebida, né, e o pessoal fala até drogas, né, mas não tem essa confirmação. Saiu, pegou um carro de aplicativo e ela estava super animada e contou para o motorista, e o motorista era integrante da torcida, e foi ele que avisou, tal, e deve ter tirado dela as informações. Mas enfim, né, Amalfi, né? Não sei se o Linhares quer... Mas aí como que facilita a entrada? Por mais que você tenha informação, como é que você entra, né? Como é que abre o portão? Como é que você vai no lugar? Entende? Então, assim, acho que a polícia tem que fazer uma apuração muito criteriosa nisso aí para levantar todos os responsáveis, né? Por tudo que aconteceu. Hoje, até estava acompanhando agora pela manhã, a polícia já identificou quase todos os camaradas que invadiram lá o lugar para agredir o Luan, né? Parece que já há a identificação de todos eles. Agora, o que acontece é que a nossa justiça é muito, muito branda com o tipo de comportamento de torcedor que se diz torcedor organizado. Aqui em Curitiba, domingo, nós tivemos o jogo do Atlético com o Palmeiras, e o que aconteceu depois do jogo nas ruas aqui, inclusive eu moro ali perto da Arena da Baixada, ali no bairro, né?
O que aconteceu nos ônibus que estavam transportando pessoas assim, estavam voltando para casa, era 6 horas, 7 horas da noite, e estavam no ônibus voltando para casa, não tinham nada a ver com o jogo, nem foram no jogo. Aí, de repente, os ônibus circulares aqui foram apedrejados por torcedores do Palmeiras, torcedores, né, do Palmeiras. Houve confronto numa esquina mais perto ainda da minha casa lá, com apedrejamento de carros, sabe? As pessoas... Pô, o cara vai no jogo, vai com a camisa do clube. Aqui o time do Atlético é o time de Curitiba. Então você está voltando para sua casa com a camisa do time, aí os caras viam o cara com a camisa e a pedra, pau, briga, entende? Assim, o torcedor do Palmeiras reclamou muito da demora para poder acessar o estádio. O Atlético Paranaense, no jogo contra o Corinthians, teve um problema aqui que os torcedores do Corinthians entraram com sinalizadores no estádio. Eles burlaram a revista do policiamento. Então, os caras entraram com um sinalizador dentro da boca, dizem que nas partes íntimas e tal, e conseguiram passar com sinalizadores, acenderam os sinalizadores. Então, no jogo contra o Palmeiras, houve um rigor maior na revista, por conta disso. O Atlético usa um sistema de biometria para cadastrar todos que compram ingressos para acompanhar os jogos aqui na Arena. Então, se você não tem a biometria cadastrada, e é o caso da maioria dos torcedores que vêm de outras cidades, né, o cara compra o ingresso, está especificado lá no ingresso, você precisa ir no estádio cedo para cadastrar a sua biometria. Tem lá, e aí o que acontece? A biometria, um cadastramento é um negócio lento, aí formou-se uma grande fila, um acúmulo de torcedores, a revista foi mais rigorosa, e aí as pessoas demoraram muito, tanto que a torcida do Palmeiras foi encher o reservado para os visitantes quando o jogo já estava com uns 20 minutos no primeiro tempo por conta desta demora, mas é o procedimento que o Atlético faz com qualquer torcida aqui. E isso provocou revolta nos torcedores do Palmeiras, né? É natural que você vai para o estádio e demora muito para poder acessar, só que havia lá um aviso de que o processo era lento, entende? E isso vai acontecer com a torcida do Flamengo quando vier aqui pela Copa do Brasil, se os caras não se prepararem para esse tipo de procedimento. Então, é normal. Eu tenho visto, até ouvido muita gente comentando sobre isso, criticando muito a questão do Atlético, mas é um método que o Atlético adota exatamente para controlar as pessoas, porque quando acontece um caso de racismo na arquibancada, eles identificam facilmente pela biometria, a posição, a cadeira onde está sentado o torcedor, eles têm a fotografia, então eles têm tudo, todas as informações do torcedor, se envolve numa briga, um comportamento, né, que merece uma averiguação, o Atlético tem o acesso fácil a todos esses torcedores, por isso adota esse sistema que é também um sistema de segurança no estádio. E conforme vão se revelando os detalhes do caso do Luan, a coisa vai ficando ainda mais surreal, né? Porque essa história da mulher sair para comprar cigarro e pegar o Uber, motorista de aplicativo, isso é surreal. Com a facilidade que eles entraram, quem garante que esses caras não podiam entrar armados, né? E a coisa ser muito pior. Com a facilidade, os caras não foram revistados, tá cheio de câmera nos motéis. Com a facilidade que eles entraram, eles podiam ter entrado armado, com uma faca ou um revólver, enfim. E a coisa fica mais surreal ainda. O Luan tem todo o direito de fazer o que ele quiser no horário de folga. Aliás, folga é o que ele mais tem, né? Folga é o que ele mais tem. Desculpa ali, Amalfi, se quiser completar. Pode ir. Folga é o que ele mais tem. Ele tem tido muita folga. E tem dinheiro também para fazer festa. Então, ele foi fazer isso que o Corinthians está proporcionando a ele, né? Só para completar, né, a polícia identificou algumas das pessoas que invadiram, né, alguns dos torcedores. Existe uma foto circulando na internet que os torcedores foram comemorar no Bar do Estadão, que fica no centro da cidade, né, Amalfi? Aqui em São Paulo. Pernil, né? Lanche de pernil, isso? Isso que é famoso. Major Quedinho, na rua Major Quedinho. E tem uma foto, assim, tipo, e com escrito, né, alvo identificado e pressionado, algo do tipo assim. Enfim, só que acho que o cerne da questão, né, que a gente precisa discutir é quando vai acontecer uma tragédia mesmo, né? Exatamente. O Luan postou uma foto depois, todo ensanguentado. Mas, e se ele reage? Né? A gente vê invasão de
ter apedrejamento de ônibus, pressão em rede social para a família, enfim. Eu sou a favor que o campeonato pare, que os caras façam uma greve. Fala assim, ó, se continuar assim, não joga. Porque assim, na boa, se eu tô no mercado, eu não jogo num time desse, né? Se um jogador que, tô negociando, Claro. como é que tá a situação aí? Não vou. E assim, né, Ale? Aconteceu outro dia na Vila Belmiro, aconteceu outro dia lá em São Januário, né? Ontem, segunda-feira lá em Goiânia também, os torcedores do Goiás, o Goiás perdeu para o Coritiba, que não tinha ganho de ninguém até agora, se revoltaram também com a derrota, né? Então, assim, o rebaixamento ele faz parte do regulamento, são 20 equipes e 4 obrigatoriamente vão acabar caindo, né? É do futebol. Só que ninguém aceita rebaixamento no futebol brasileiro. É a humilhação extrema de qualquer clube, de qualquer torcedor. Uma vez eu escutei, eu acho que não sei se o Amalfi estava comigo nessa transmissão, lá em Campinas, num jogo do Guarani. O Guarani tinha perdido um jogo do Campeonato Paulista para um outro time ali do interior, e aí os torcedores do Guarani estavam ali naquela janela onde tem um vestiário ali no Brinco de Ouro, né? Estavam todos lá protestando, xingando o Vadão e tal, e o repórter de uma emissora de rádio na coletiva perguntou o que o Vadão achava daquele protesto, né? E o Vadão sempre foi um cara muito espirituoso, né? O nosso saudoso Oswaldo Alvarez, e ele disse assim, o problema é que a torcida do Guarani tem que entender que eles torcem para o Guarani, eles não torcem para o Barcelona, que o Barcelona naquela época era do Guardiola, ganhava tudo, né? Então, assim, o Guarani, um dia ele vai ganhar, um dia ele vai perder, um dia ele vai empatar, como foi hoje aqui. Então, não adianta o torcedor achar que torce para o Barcelona, porque nosso time não é o Barcelona, é o Guarani. Então, né, os nossos resultados vão ser de acordo com a nossa capacidade aqui, não adianta protestar. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde, um dia a gente empata. Não é que nem o Barcelona que ganha de todo mundo. Então, os torcedores estão muito acostumados com esse Barcelona do Pepe Guardiola, né? Lá para trás tinha Messi, né? Tinha Suárez, Neymar e tal, que ganhava tudo de todo mundo o tempo inteiro, né? Então, o time de futebol, ele vai ganhar um jogo, vai perder outro, vai empatar outro. Tem times, né, que são mais vencedores porque tem o poder econômico, o caso do Palmeiras, do Flamengo, times que têm maior investimento. Os times que estão mais embaixo na tabela, eles vão sofrer. O Vasco, o Santos, o Corinthians, o Coritiba, né? O Coritiba ganhou o primeiro jogo aqui, a cidade está em festa, né? Coritiba estava o Coritiba estava com o Antônio Carlos Zago jogando com 3 zagueiros. A gente aqui, né, nos programas falava, mas o Zago é muito teimoso. Quando entrou o interino aqui na segunda-feira, o técnico do Sub-20, o Thiago Kozlowski, que é inclusive auxiliar do Ramon Menezes na seleção brasileira, ele mudou para 2 zagueiros, foi o que bastou para o Coritiba ganhar o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a situação melhorou? Não, está lá em último lugar ainda. Está difícil? Tá. Mas não dá para você, a cada derrota, achar que tem que quebrar o estádio, bater no jogador. Não pode ser assim. Não, e ok, como o Ale falou, fora do Ilha, essas faixas em viadutos aqui, acho que teve faixa no mundo inteiro, né? Na unidade da Gaviões no Canadá, eu acho que na Nova Zelândia. Isso não tem problema, tá correto. Agora, o que eles acham que vai, ou ganha ou a guerra, ou eu ganho, nós vamos te matar, ou ganha, nós vamos invadir onde você vai estar com a tua família? O Ale tá certo. Eu não jogaria num time desse. Eu vou fazer o quê nesse time? Acho que o Rojas está vindo sem saber que a bucha é tão grande, né? Não, ele viu o jogo lá, ele deve ter se assustado. Enfim. O Cássio, né? O Cássio passou por isso. O William foi embora por causa disso. Dele. O William, né? O William voltou para a Inglaterra, falou: vou ficar aqui. O cara formado no Corinthians, né? No Terrão, né? Fez toda a categoria de base no Corinthians, foi ídolo do Corinthians, né? Aí voltou para, sei lá, encerrar a carreira, né? Num clube que ele amava, né? Que eu acho que não ama mais, sei lá. E não é só o Corinthians, né? Vocês falaram aí do Vasco, foi a mesma coisa. Outro dia, até a torcida do Fluminense quis enquadrar o Diniz, que acho que ficou. Acho que 8 ou 9 jogos sem vencer, eles foram enquadrar o Diniz. Essa é uma cultura horrorosa do futebol brasileiro. Assim, para você ver. A gente teve aqui esse ano o Paraná Clube disputando. O Paraná Clube já foi para a Libertadores, né? O Paraná foi pentacampeão paranaense e tal. O Paraná esse ano disputou aqui a 2ª divisão do Campeonato Paranaense e caiu na primeira fase.
Ele foi eliminado na última rodada, no último minuto. Jogou todas as partidas como mandante sem torcida, porque no rebaixamento no ano passado os caras invadiram o estádio, quebraram tudo. O Paraná foi punido com 5 jogos, tinha 5 jogos para fazer em casa, a torcida não viu o time jogar em casa. O único jogo que a torcida pôde ver foi como visitante no próprio estádio, né, porque o time do Andraus, que mandava jogos lá, abriu os portões para a torcida do Paraná. Mas em todos os jogos do Paraná, o time perdendo no primeiro tempo, a torcida ficava do lado de fora acompanhando a partida pelo rádio, eles invadiam o estádio e iam lá na porta do vestiário cobrar. O Paraná correu sérios riscos de ser punido também, mais uma vez, né? E acabou não se classificando, tomou um gol, estava ganhando o jogo, estava indo para a semifinal, aos 52 minutos do segundo tempo e acabou sendo eliminado. Como disse a Amalfi, né, uma cultura horrorosa do futebol brasileiro, essa questão de violência, esse tipo de pressão, a pressão da arquibancada, o protesto, enfim, tudo é válido porque existe a paixão do torcedor. Mas ir além disso, você perde totalmente a razão quando você usa uma agressão, usa da violência. Para a gente não ir embora sem falar de tudo, né, amigos? Vamos falar do Fernando Diniz, que foi chamado pela CBF para ser técnico interino da seleção brasileira. O que vocês acharam dessa decisão da CBF? Começar com você, Amalfi. Pode ser, o senhor? Opa! Será que vai ser interino? Será que vai ser interino? Porque antigamente tinha uma propaganda, né, de fotografia, agora se tira fotografia em qualquer lugar, né? Fotografou? Não. Então, se não fotografou, dançou. Qual é o papel ou uma entrevista, uma fala, um vídeo do Ancelotti dizendo que ele vem, né? Se ele fosse vir de fato, ou tivesse convicção de que viria, ele sondou-se a vinda do filho dele, já teria mandado o filho dele. Então, aquela coisa, não fotografou, não. Então, eu não sei, eu acho que o Ancelotti não vem. Eu não estou botando essa fé toda, não. E a CBF está correndo atrás de um cara que, para não deixar o Ramon Menezes, fritar o Ramon Menezes, está colocando um cara que a imprensa gosta, que faz um trabalho diferente, que não tem nada a ver com o do Ancelotti. Eu não sei se vai ser interino, não, ou se o trabalho dele começar, que ele vai pegar uma baba, né? O primeiro jogo dele é contra a Bolívia, vai pegar uma baba, aí vão forçar a barra para ele ficar se os resultados forem bons. E o interessante é que a CBF é a segunda vez que vai buscar um técnico no Fluminense, né? A outra foi com o Muricy, lembra? Que falou não. Era técnico do Fluminense e o Muricy não aceitou, né? O Diniz, chamado aí, na verdade, para tapar o buraco, né? Ale Amalfi, ele não vai ser assim, não deram para ele nenhuma perspectiva dele ser o técnico da seleção brasileira no futuro. Por isso, esse termo interino. Eu estou vendo muita discussão aí sobre a questão do Diniz trabalhar na seleção e permanecer como treinador do Fluminense, né? Nos anos 70, o Amalfi, o Toné, todos que participam aqui do Franguinho devem lembrar, a seleção brasileira tinha esse tipo de treinador, né? O técnico, ele era um técnico de clube e treinava a seleção nas necessidades. A gente não tinha um calendário de seleção também tão recheado como hoje, com essas datas FIFA, né, que tomam aí 2 semanas praticamente do calendário, cada vez que a gente tem a data FIFA, cada 2 meses, 3 meses, né? As eliminatórias também eram diferentes, porque elas eram feitas num período curto, assim, de 1 mês, tipo um torneio mesmo na Colômbia, um torneio no Equador, um torneio no Paraguai, as seleções... Eram grupos, né? Não, eram grupos de 4. Grupos e tal, Hoje não, hoje ela é por pontos corridos, se estende por praticamente os 4 anos aí do ciclo, né, de Copa do Mundo. Então, mudou muito a característica do calendário e, por isso, passou-se a exigir um técnico com dedicação exclusiva à seleção brasileira, um funcionário mesmo da CBF, como foram, nos últimos anos, os treinadores da seleção brasileira. Então, assim, eu vejo um problema o Diniz ser técnico do Fluminense, muito mais até para o Fluminense do que para a seleção brasileira, que quando a gente tiver uma data FIFA... que a data FIFA, os clubes têm aproveitado para dar uma ajustada aí nos seus elencos, recolocar a casa em ordem, né?
o Fluminense não vai contar com o seu treinador, vai começar a reclamar, porque, ficou 2 semanas sem técnico, porque o técnico está na seleção, como os times reclamam quando você tira lá o Gabigol, você tira o Arthur, o Rony, né? O Abel Ferreira reclamou aí na semana passada que o Rony foi convocado para os amistosos lá em Portugal e ele não pôde usar porque o amistoso era um dia antes do jogo do Palmeiras, né? Então ele não pôde contar com os jogadores do Palmeiras que foram para a seleção. O Diniz vai ter esse problema aí, né? Não sei como é que o Fluminense, o Diniz e a CBF vão administrar essa questão, porque o Diniz vai comandar o time em 6 rodadas, né, da eliminatória sul-americana, né, que são três paradas, tem mais as datas FIFAs, aí como é que vai ser? Aí, por exemplo, o Diniz convoca na semana, assim, um cara do time que é o adversário dele na Copa do Brasil ou na Libertadores, né, ou uma partida importante do Brasileiro, já vão dizer que o Diniz está prejudicando aquele time para favorecer o Fluminense. Então, no aspecto ético também, acho que ou a CBF vai lá e faz uma proposta para um técnico e fala, tá cheio de técnico desempregado aí, e acho que até tem muitos melhores do que o Diniz, inclusive, que estão sem trabalho nesse momento, que poderiam suprir essa lacuna aí. Não sei se foi uma boa ideia isso aí, não. Eu gosto do nome do Diniz, acho que ele merece essa oportunidade. Não, eu gosto também, viu, Ale? Eu só questiono essa situação dele ser técnico de um clube. Então, vai lá, faz uma proposta e fala, Diniz, pede demissão aí no Fluminense, como o Mano Menezes fez quando ele era técnico do Corinthians. Ele largou o Corinthians e foi para a seleção brasileira. E isso acontece desde 98, né, quando o Luxemburgo saiu do Corinthians e foi para a seleção. Desde então, o técnico é exclusivo da seleção. Mas esse negócio, esse momento, o Ancelotti vem, não vem, né, não tem nada oficial, o Ancelotti não comunicou o Real Madrid conta com ele pro restante da temporada, tem contrato em vigência, enfim. Eu tô com a Malfi, assim. O Fernando Diniz tem que ir, tem que trabalhar, fazer um bom trabalho, e muito provavelmente ele vai ser o técnico da seleção, né, caso as coisas não mudem. Acho ruim, porque o futebol brasileiro, né, é uma teoria da conspiração atrás da outra. Então, isso que o Linhares falou é verdade. Assim, se convocar o Renato Augusto, que vai jogar contra o Fluminense e tal, vão falar, vão chiar e vão falar. Então, é a questão de evitar a teoria da conspiração. Enfim, mas tá aí, então, toda a sorte do mundo por Fernando Diniz. Acho que vai ser, né, um fator novo interessante para ver na seleção. O Amalfi falou, né, que o futebol gosta, né? A imprensa gosta e os jogadores gostam, né? Os jogadores já falaram muito bem do Fernando Diniz. Então, vamos ver o que vai acontecer. Para a gente encerrar o programa, né? Queria, né, lembrar, né? A gente fez esse programa aqui, esse franguinho de hoje, em homenagem ao Gil Rocha, um colega nosso, jornalista do Paraná, trabalhou com todos nós, assim, muito mais com o Linhares, né? Que é mais próximo e também lá de Curitiba. Nos deixou nesse último fim de semana, foi fazer uma cirurgia, teve uma complicação e acabou não resistindo. Então, esse franguinho de hoje é homenagem a ele, à família, né, toda a força do mundo, que ele seja muito bem recebido no próximo plano, que a família esteja bem, né, eu sei que é muito difícil, né, muito difícil, e para os amigos também, né, Linhares, porque, cara, o cara era extremamente gente boa, né? Extremamente gente boa, com uma voz marcante, assim, um cara sempre boa praça, assim. É muito triste quando a gente tem uma perda dessa. Né? Pois é, o Gil é um cara assim, eu fiz a minha primeira Copa do Mundo em 1986 pela Rádio Cidade. O Gil fez numa parceria pela Rádio Cidade, com a Rádio Paiquerê também. Essa mesma Copa lá no México, a gente desenvolveu uma amizade desde 1984, 1985, né, quando eu comecei a trabalhar em comunicação. O Gil tinha 63 anos, né, 2 anos mais velho do que eu só. Assim, o Gil Rocha foi uma das pessoas mais importantes como jornalista, como homem de comunicação da história do Paraná, do meio esportivo, da comunicação esportiva. Ele foi gestor foi repórter, um excepcional repórter lá na Rede Paranaense, depois RPC, foi gestor do esporte lá. O Toné trabalhou muito com ele na configuração das equipes de transmissão aqui. O Toné trabalhou muito com ele também nas transmissões da TV Globo, ele como repórter de campo, né? Então, assim, um cara espetacular, de uma cultura enorme, de um talento enorme, um cara que deu muita oportunidade para muita gente, inclusive eu aqui
nos postos de trabalho que ele comandava. Depois, quando ele saiu do grupo RPC, ele integrou a equipe do Sport TV, do Premier. A gente fez uma parceria grande na cobertura do Campeonato Catarinense, do Campeonato Paranaense, jogos aqui na região sul do país. Então, a gente teve uma convivência muito estreita de 2015 a 2019, mais ou menos, assim, viajando praticamente a semana inteira, né? A gente até brincava que a gente passava mais tempo juntos ali com a nossa equipe do que com as nossas próprias famílias, né? E o Gil estava, nesse momento, de gerente de jornalismo na Rádio CBN, aqui de Curitiba, dando também oportunidades para vários profissionais que voltaram a atuar no mercado. Ele se sentiu mal na quinta-feira da semana passada, estava com uma tosse, foi para o hospital, aí identificaram lá um problema no coração, ele foi passar por um cateterismo e teve um infarto, né, fulminante, e acabou não resistindo e, lamentavelmente, faleceu na sexta-feira da semana passada, né? O Gil era casado com a Ana Zimmermann, que é outra grande repórter aqui da Globo, né, do Paraná, da Rede Globo Nacional. Ele tem o Lucas Rocha, que também é profissional de comunicação, foi repórter esportivo, hoje é apresentador aqui no SBT do Paraná. O João, que é o filho mais velho dele com a Ana Zimmermann, que está cursando medicina. O Pedrinho, que é o filho mais novo, de apenas 14 anos de idade, né, que se dedica ao esporte, à prática da natação. Então, a família é muito bacana, assim, eu conhecia muito bem todos eles. E foi um negócio muito triste, viu, Ale, Amalfi? Foi, assim, a gente foi pego de surpresa de madrugada, assim, com a notícia, da sexta para o sábado, né? E o Gil era como você falou, um cara excepcional, espetacular, um ser humano maravilhoso, um profissional de grande talento, e que vai deixar uma saudade muito grande em todos nós aqui. Eu tive o privilégio de fazer inúmeras transmissões, né, com o Gil, e a gente era amigo pessoal, assim, além de profissional. E, cara, foi um choque, assim, né, uma coisa muito inesperada. Ele estava bem, eu tinha falado com ele uma semana antes, lá no campo do Paraná Clube, que a gente foi transmitir esse jogo que eu falei aí, que ficou 2-2, o Paraná foi eliminado, né? Ele estava lá comentando. A Ana é torcedora do Paraná, né, a esposa dele. Eu falei, você não trouxe, porque o jogo era de portão fechado, até brinquei com ele, você devia ter credenciado a Ana de comentarista para ela poder ver o time e tal, né? O Gil era um cara muito espirituoso, muito bacana, assim, terrível, cara, terrível. Queria deixar nossos sentimentos de todos os franguinhos, né, que participam aqui. A gente está vendo a sua tristeza real, oficial, né? E que fica aí é o exemplo, né? É o exemplo do bom profissional, o cara de caráter, do bom pai, do bom marido. Acho que esse exemplo tem que ser difundido aí, né? Para quem não conhece o Gil, e para poder servir para as pessoas o copiarem, né? As pessoas boas, os bons exemplos devem ser copiados. Linhares, muito obrigado pela participação conosco hoje. Você é um cara que é brilhante, né, Mal? Ele é diferenciado, né? Ele é. Acho que é o sócio 00002, não? Só 0001 é o do Toné, né? O Linhares acho que é o 02, né? Sócio remido. Só queria fazer uma justiça aqui ao Linhares, que o franguinho surgiu a partir de uma ideia do Linhares, que a gente tinha uma brincadeira num grupo de WhatsApp, que a gente vivia sacaneando um amigo nosso que torce para o Guarani, o Felipe Diniz. A gente ficava brincando com ele, que tudo que era da ponte era melhor que o Guarani. Aí um dia o Linhares escreveu no grupo, olha, o que nós estamos fazendo aqui isso não é uma brincadeira de amigos, pode ser um podcast. Aí a gente, dessa mensagem que o Linhares passou, a gente criou o podcast Franguinho Sem Censura, explicando, porque Franguinho era um local aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde o pessoal da redação vinha almoçar, bater um franguinho atropelado com polenta uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias. Então, o Linhares, ele é o 0002 e o Toné o 0001. O franguinho só existe por causa do Linhares, por causa da ideia original do Linhares. É o Galo Linhares. É o Galo Linhares. E o Sem Censura é porque aí a gente, né,
Vamos falar à vontade aqui, sem medo de ser feliz, né? Legal. Mas é legal, eu fico muito feliz, viu, Amalfi, de acompanhar, de ver o Franguinho, né, cada vez tendo gente nova, como o Ale, que chegou depois aí com a gente, e ver que o entusiasmo, né, a gente se sente criança aqui, né, principiante, assim, parece que a gente está começando agora, e essa é a verdadeira veia do jornalista, né, do comunicador, assim, de se sentir como se fosse a primeira vez, né? O entusiasmo, a motivação, né? E isso é muito bacana e essa é uma marca registrada aqui do nosso Franguinho Sem Censura. Eu me sinto parte da família, né? Estou um pouco distante, mas quero cada vez estar mais próximo aí, participar com todos vocês. Aí estou sempre à disposição aqui, apesar vamos num namoro à distância aí, né? De Curitiba para São Paulo. Mas pai e pai é quem cria, né? Quem tá criando é o nosso Galo Mora aqui, o Alfredo Toné, que tá nos bastidores. Daqui a pouco ele vai me dar uma esporada aqui, né? O Franguinho tá batendo asas. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. A gente tá chegando a marcas muito importantes pra gente, então se inscreva, avise os amigos que tem essa resenha divertida, gostosa, apimentada, saborosa para você acompanhar 2 vezes por semana agora, hein? Tem na segunda-feira e também na quarta-feira em todas as plataformas aí de redes sociais para você poder acompanhar. Beleza? Aciona o sininho aqui para saber que na semana que vem tem franguinho novo chegando na sua mesa. Obrigado, Linhares, obrigado, Amalfi, Alfredo Toné nos bastidores, muito obrigado a todos. Muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.